Bom, então, interligando, né, com aquilo que a gente estava, desde 2003 estava tendo alguma coisa estranha em relação às orientações contratuais, né, na companhia. Então, por exemplo, em 2003 teve um caso que a gente fez um parecer que era contrário a uma quarteirização. Queria se contratar uma empresa para fiscalizar uma empresa, a execução do trabalho de uma empresa contratada. E aí a gente deu um parecer contrário a isso, e aí surge um parecer superior desdizendo o nosso, e que o fundamento do parecer é o seguinte. Unidade de serviço? Não, esse foi na gerência executiva. E diz assim, ó. Diante de novas informações prestadas a este jurídico pelo gerente executivo do compartilhado, estamos tornando sem efeito os termos do referido parecer. Desculpa, tinha um parecer da diretoria de serviços? Não, tinha um parecer nosso. Da abastecimento. Dizendo o seguinte, que não poderia ser feita uma quarteirização. Seria a quarteirização para fiscalização. Isso. E aí é dado um parecer cancelando o nosso sob o fundamento de que novas informações foram prestadas. E ambos não existe uma relação assim de, digamos, prevalência? Nesse caso sim, porque era superior. Aqui foi pelo gerente executivo do jurídico. Ah, tá. O parecer que cancelou o outro. Jurídico geral da companhia, não o jurídico da serviços. Se chama quarteirização? Porque é uma quarta fazendo o controle da terceira. Tá? E aí, assim, outros casos foram vindo, né, e foram se somando nesse processo, entendeu? E eu vinha constantemente reclamando de que algumas reuniões, porque daí criaram uma comissão de direito contratual. E quando chegava na proposição das coisas, na reunião da comissão, vinha assim, porque a ABM solicitou, porque a ABM quer. E aí esse negócio foi me tirando o sério. Um dia eu escrevi abertamente assim, os advogados da Petrobras estão trabalhando para a Petrobras ou para a ABM? Aí eu fui advertido. Até que... Tem um procedimento administrativo dessa advertência? Foi advertência verbal essa. Tá, mas mesmo assim tem um procedimento. Ou não? Foi só uma... Só. Pegou o telefone e me deu uma descascada. Uma demonstração. O que acontecia é que às vezes colocava algumas coisas assim, ó. Solicito ao JGD que seja levantado o assunto sobre a interferência da ABM no jurídico, avaliando a possibilidade de obter por escrito a possível denúncia e outros fatos concretos. Então era assim, esse processo era um processo constante, tá? E eu dizendo, olha, novamente venho reclamar que tal, coisa e tal, porque isso ia se repetindo um atrás do outro, tá? O que aconteceu? Chegou um determinado momento, tá? A gente na Petrobras tem um ERP, né, que é um sistema de controle contábil, que no nosso caso é o R3 da SAP alemã. Então tudo que você vai fazer de lançamento e você vai fazer de pagamento tem que obrigatoriamente ser lançado lá no ERP. O que acontece no ERP? Você não consegue ter controle de alguns atos. Por exemplo, eu tenho 10 contratos com a Odebrecht. Se eu multar a Odebrecht num desses contratos,
quando eu pegar a nota de multa e jogar no ERP para tirar de uma fatura dela, o ERP não tira daquele contrato. Ele tira do primeiro faturamento que a Odebrecht apresentar. E aí vem uma proposta de que tinha que alterar a cláusula do contrato para dizer que eu só podia descontar a multa avisando com 10 dias de antecedência que eu ia fazer o desconto da multa. E eu disse assim, isso é inviável. Isso vai criar um problema, porque a gente vai descontar a multa, o cara vai dizer que a gente não seguiu o contrato, vai alegar que a gente já causou prejuízo a ele, ele ainda vai receber esse dinheiro de volta com indenização. Eles estão cobrando uma multa de um contrato no outro. E aí o que aconteceu? Nessa história, eu mandei um dia, eu estava danado com essa história, porque tinha um procedimento estabelecido que era o seguinte: a Comissão de Coordenação de Contratos tinha que decidir por unanimidade para que uma orientação contratual passasse a valer. Se uma gerência, o representante de uma gerência não concordasse, esse negócio tinha que ser levado para a reunião de coordenação do jurídico. Eu comecei a ver que o procedimento não era seguido. E aí eu questionei isso. Tá? Tá aqui. Eu questionei isso. Caro Newton, ontem foi em razão de uma circular sobre TRD. Isso aqui é termo de recebimento definitivo de obra. Que eles inventaram um negócio lá que simplesmente liberava os caras e colocava em risco garantias. Tá? E aí eu questionei. E aí, o Carlos Fontes, que era o assistente do Newton, disse que era um absurdo eu citar a BM, não sei o quê, e o Newton pegou e disse que eu teria que fazer um levantamento sobre isso e apresentar. Aí eu peguei, e não fui a lugar nenhum não, peguei o sistema, internet e o sistema de controle do jurídico da Petrobras e fui ver essa história da BM. Pedi para fazer uma análise se as circulares estavam respeitando ou não a norma, tem um parecer da área do jurídico dizendo que não estavam respeitando a norma, e aí o Newton mudou, 2 semanas depois, a norma, o procedimento. E aí eu fui levantando, que era BM, não sei o quê. E eu comecei a me assustar, porque eu comecei a descobrir coisas assim. Aquela 35, que era para prazos de detalhamento. Procedimento de SMS para a área de dutos.